HCTR11 só nesse ano aqui caindo 67%. O que está acontecendo com esse fundo imobiliário? Como que eu posso ali conseguir me resguardar para não ter esse tipo de problema quando vou investir em um fundo imobiliário? Então segura comigo nesse vídeo aí até o final que vamos falar dessas duas informações sobre HCTR11, explicar o que está rolando com ele e também vou dar uma dica para vocês ali quando vocês forem investir em um fundo imobiliário, pontos que vocês podem olhar, tá? Que vão te ajudar a não ter exposição a fundos imobiliários que são mais arriscados. E antes de começar com o conteúdo, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para vocês aqui todo dia sobre investimentos e educação financeira. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no meu canal e vamos lá. O HCTR11, ele vem caindo, não é só de hoje. Por quê? Ele caiu num grau de insatisfação com o mercado. O mercado não está mais acreditando no fundo imobiliário em si, e quando dá qualquer tipo de problema a mais, é sinal ali de pessoas vendendo, e o mercado ali, quando tem mais pessoas vendendo do que comprando, ele consequentemente ele vai ter uma queda, né? Quando muitas ordens de venda, uma pressão de venda muito alta, vai ter uma desvalorização no preço da cota, que é o caso que está rolando ali com a HCTR11. Ele vinha pagando os dividendos menores do que o normal, porque esse fundo imobiliário, ano passado, em 2022, várias pessoas compravam ele só por conta do dividend yield, não só em 2022, nos outros anos também. Ele sempre costumou pagar muito mais do que a média do mercado. Então teve meses dele chegar a pagar ali 1,7% de dividend yield. Ou seja, enquanto o mercado pagava às vezes 1% de dividend yield, tá? O HCTR pagava 1,7, enquanto o mercado pagava 0,9, o HCTR pagava 1,5. Isso fez vários investidores principalmente ali iniciantes, a investirem de fato na HCTR11 por olhar apenas o dividendo, tá? E, gente, o que eu vejo de comentário aqui de pessoas que só olham os dividendos é absurdo. Às vezes eu solto um vídeo de um fundo imobiliário que é um pouco mais seguro, que tem uma segurança maior, eles vai e falam, tá pagando pouco, a XYZ tá pagando muito mais. Então, o parâmetro de se vai investir ou não, para a grande maioria, é o dividend yield. E aí que está o grande problema. Se você só olha o dividend yield, só olha os dividendos pagos, e você não olha de fato qual que é o risco envolvido naquela operação, tá? Se você pode vir ter um problema futuramente. Porque não vale de nada você receber durante ali 6 meses 1,7%, se depois de 6 meses você tem 60% de desvalorização, entendeu? O saldo não fecha. Então, minha recomendação para vocês é não olhem só o dividend yield. Eu entendo que às vezes pessoas que estão começando, de fato a gente quer ter um rendimento muito maior do que a média, só que isso vem com consequências. Nesse caso, com mais risco. Quanto maior o risco, tá? E quando a gente fala de risco aqui, a gente está falando de risco de calote, risco de inadimplência. Porque a gente tem que entender a operação por trás de um fundo imobiliário, como é o caso do HCTR11 aqui, que é um fundo imobiliário de papel, que ele basicamente empresta dinheiro para operações imobiliárias. Então ele financia o setor imobiliário. E pensa bem, pensa comigo aí. Você tem, sei lá, um prédio, qualquer imóvel construindo na rua ali que você não sabe quem que é a empresa. Ela vai ter um risco X. Agora, uma empresa renomada, nível Brasil todo, construindo um prédio ali, um grupo totalmente mais consolidado, vai ter um outro risco. Então, para você emprestar o seu dinheiro para o Joãozinho, que está construindo um prédio na esquina da sua casa, ou alguma coisa do tipo, ou emprestar para uma empresa gigantesca que tem todo um respaldo, uma trajetória, todo ali uma imagem por trás, toda uma questão, o risco é outro, tá? Então, quando a gente fala de devedores, cada devedor vai ter um risco. E a gente, dentro dos fundos imobiliários, a gente tem essa distinção de high yield e high grade. Eu vou explicar isso para vocês na prática, mas o que eu quero explicar para vocês é que existe risco. Pensa bem, como você como pessoa física, você emprestar dinheiro para sei lá, um parente seu que tem uma boa condição financeira, que está bem estável financeiramente, é um risco que você emprestar para uma pessoa que está quebrada, que está ruim das pernas, está com pouco dinheiro, o risco é outro. Isso mesmo se aplica ao mercado financeiro. E a gente tem que tentar entender, mesmo que seja difícil, quando a gente vai investir nos fundos imobiliários. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial do HCTR11, só para vocês entenderem alguns pontos que é importante vocês olharem e também vocês verem que essa distribuição ela já não estava vindo de forma saudável, tá? Há poucos meses atrás ele estava dando indícios que esses dividendos ia cair, tá? Então vem comigo. Então hoje o HCTR11 está sendo negociado a R$ 33,33, ou seja, muito mais baixo do que ele era negociado antes. Se a gente for ver o dividendo, olha como que é complicado a gente olhar só o dividend yield. Ele está com um dividend yield de 26%. Mas isso aqui por quê? Porque esse indicador ele é em cima dos dividendos distribuídos
dividido pelo preço da cota. Quando a cota cai, esse número sobe. Então a gente tem que saber identificar e não pegar indicadores de forma isolada. E a gente olhando mais aqui, o PVP dele está de 0,30, tá? Então muita atenção quando for olhar só o PVP também, que ele de forma isolada ele pode ali, te atrapalhar. Se de fato você vê um FII com 0,30, você não pode enxergar que seja só uma oportunidade. Tem algum problema aqui, tá? O mercado não é bobo, né? Ele teve uma distribuição antes, tá? No mês passado, em agosto, de 50 centavos. Só que nesse mês, em setembro, foi para 17 centavos. E quando ele anunciou essa queda aqui no dividendo, nos dividendos, o mercado na hora já jogou ele para baixo mais ainda. O mercado já sabe que ele não tá bom das pernas, mas a cada notícia ruim, a desconfiança do mercado só aumenta. E com isso, mais pessoas vendendo, a pressão vendedora é muito maior e, consequentemente, o preço da cotação ele só vai caindo. E aqui na DRE, que a empresa solta a cada relatório gerencial, a gente conseguia ver já que essa distribuição ela não estava vindo saudável, tá? Ela vinha aqui, ó, com 76 centavos. Esse mês aqui é qual? Ela vinha ali em abril, tá? Então tava tendo uma distribuição aqui, ok, ele gerou de caixa 76 centavos a cada cota e distribuiu 50 centavos. Sobrou, teve sobras, né? Aí no outro mês, a geração de caixa foi 34 centavos a cada cota, só que ele distribuiu 50 centavos, ou seja, ele já pegou da reserva que ele tinha. No outro mês foi 48 centavos e ele distribuiu 50 centavos. E nesse mês, no último mês, né, que ele pagou 28 centavos, ele foi e distribuiu 50 centavos, já mostrando que a geração de caixa não está acompanhando a distribuição que ele estava querendo manter, porque ele sabe, o gestor sabe que se ele abaixasse os dividendos, o mercado ia crucificar mais o fundo imobiliário. Foi o que aconteceu. Ele distribuiu agora os dividendos ali de 17 centavos, né? Foi 17 centavos, e com isso o mercado foi e jogou ele lá para baixo. A gente consegue ver como que esse histórico de distribuição ele só veio abaixando desde o ano passado, tá? E que a gente está pegando só um ano como base, mas se a gente jogar mais para trás ainda ele pagava bastante. Então ele chegou a ter um dividendo anualizado, se eu não me engano, de 17, 18% nos últimos 12 meses, que é um grande dividend yield. Então você pode ver que estava 13%, 11, 11, 11, 11, foi só caindo, 7,5, 5, 5, 5, 5 e 5. Infelizmente é só caindo, isso não é um bom sinal, né? Mas por que que isso está acontecendo? Por conta disso aqui, gente, ó. As operações de CRI, que são as operações financeiras. Conforme eu falei para vocês, um fundo imobiliário de papel, ele financia o setor imobiliário emprestando dinheiro. E aqui ele emprestou dinheiro para uns, vamos dizer assim, uns devedores que não eram tão confiáveis, tá? Porque a gente tem duas distinções, o high yield e o high grade. Então, só para ficar um pouco mais claro, os high grade são investimentos mais seguros e mais confiáveis, que têm de ter um rendimento em linha com o mercado, tá? Com mais segurança. Agora a gente vai ter também os fundos imobiliários high yield, que são créditos um pouco mais arriscados, tá? Tem menor segurança e, consequentemente, mais risco. E para o fundo imobiliário, quando o fundo imobiliário tem um foco em high yield, que é o caso do HCTR11, ele empresta dinheiro para devedores que não são tão confiáveis, que tem um crédito ali um pouco mais complicado, que de fato é mais arriscado, ele cobra um rendimento maior, ele cobra uma porcentagem de juros maior para esse devedor. E por isso que sempre os dividendos dele eram sempre acima da média, justamente porque era mais arriscado, entendeu? Como era mais arriscado, tinha mais risco e o risco chegou. De acordo com o nosso cenário macroeconômico, taxa de juros alta, a gente passa por inflação. Aquele devedor que tem mais risco, ele vai sofrer um pouco mais nesse período e podendo dar até ali uma quebra, né? A gente está vendo várias empresas quebrando porque taxa de juros alta não é bom para as pessoas, para as empresas. Então aqui a gente está vendo que o HCTR11 ele é um fundo imobiliário high yield. E como vocês conseguem identificar isso dentro do relatório? Bom, aqui a gente consegue ver, primeiramente, a taxa de juros. Olha para vocês observarem como que a carteira dele é exposta a indicadores com grande taxa de juros. Olha o indexador, é IPCA, mas olha isso aqui, 16%, IPCA mais 16%. Enquanto no Tesouro Direto, o IPCA fica na média de 5, 6%. Então aqui é IPCA mais 16%, IPCA mais 11%, IPCA mais 15%, mais 10%, quase 18%, mais 17,5%, mais 13%, mais 11%, mais 14%, mais 15%, mais 14%, mais 13,5% e por aí vai. A gente descendo aqui mais, ó, a gente consegue ver que tá mais, ó, 14%, 15%, 14%, 16%, 12%, 15% e por aí vai. Ou seja, por aqui você já consegue identificar que é um fundo imobiliário high yield. Ele tem um risco maior. Só para vocês entenderem, olha a carteira do CPTS.
não é recomendação, só para vocês entenderem a diferença da taxa, tá? Para vocês verem a diferença de fato em percentuais. Olha para você ver aqui, ó, deixa eu pegar a setinha para ficar mais claro. Aqui ele tem IPCA e a taxa de emissão 5%, 8%, 7%, 8,5%, 5,5%, 5, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 6, 6, 7,5%, 6,5%, 7,5%. Você vê a diferença? Enquanto lá tinha 10, 15, 16, 17, 17,5%, aqui é muito menos. Por quê? São créditos high grade. Enquanto no HCTR11 são créditos high yield. Consequentemente, como é mais arriscado, você vai cobrar uma taxa de juros maior. Só que aí que está o problema, pode vir inadimplência. Como o risco é maior, essa empresa que você está emprestando ela é mais arriscada, ela pode vir ter alguma crise financeira. E com isso, ela pode vir a não te pagar. Então aqui a gente consegue ver o status de cada dívida, como que está sendo. Se está pagando, se está inadimplente ou se está até vencido, tá? Então aqui, ó, você consegue ver que só esses verdinhos, tá? Só os verdinhos com o Vzinho dentro que estão em dia. Todo o resto ou está atrasado, ou está em negociação, ou está ali pedido para poder dar uma postergada, porque a empresa não está tendo condições de pagar no atual momento, ou dando desconto, ou jogando ou dando desconto nos juros, ou jogando juros para frente, tá? Então, só os que tem um Vzinho e o verdinho com um Vzinho dentro é que estão em dia. Então, olha para você ver um tanto que não está em dia. Metade da carteira dele, até mais, não estão em dia, né? Olha para vocês observarem isso. Então isso é muito crítico. Como não está tendo pagamento, eles não estão recebendo dinheiro. Como não estão recebendo dinheiro, consequentemente não tem distribuição de dividendos, não tem geração de caixa. É uma situação complicada, né? Só o tempo irá dizer se eles vão conseguir voltar ali, tá? Mas vai demorar muito, porque o mercado já crucificou ao máximo ele com razão, né? E com isso, minha dica para vocês que vão investir em fundos imobiliários, sempre analisem a carteira dele, olha com calma, veja se é um fundo high yield, high grade, dá preferência em investir em fundos que sejam high grade. Mesmo que o rendimento é menor, às vezes um paga 1,5% ao mês, enquanto o outro paga 1%. É melhor você receber 1% ao longo de vários anos, de forma tranquila, do que ter um problema como esse, tá? Então aqui, de fato, não é crítica para quem investe no HCTR11, é só para abrir a mente e para vocês verem que existe risco no mercado e que não é tão simples assim. Minha recomendação é sempre analise com cautela. E se você está começando, comece com os fundos seguros, tá? Investimentos mais seguros ali, os que são mais tranquilos no mercado. E também, se você quer colocar um ativo na sua carteira que rende mais do que o normal, você ali invista um pequeno percentual da sua carteira, às vezes 2, 3%, não coloca 10, 15 e por aí vai. Tá? Então muita atenção, olha esses detalhes que é importante. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no meu canal e tamo junto, te vejo no próximo vídeo.